Gabriela está mais bonita. Leila e Filó, fecha o microfone. Cada microfone. Mesmo, a Gabriela. Boa... Eu falo sempre boa noite, mas não é boa noite, né? Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um estudo do nosso amigo Pietro Baldi. O capítulo hoje é o 18º, a musicalidade da lei. Tema bonito, né? É porque Pietro Baldi gostava muito de música, né? A desobediência à lei se torna autopunição e a revolta é a autodestruição. As maravilhas da técnica da correção do erro para chegar à salvação. Então, vamos pedir, como sempre a gente faz, que o nosso amigo Baldi se faça presente, não somente no nosso ambiente externo, mas nos envolvendo, nos amparando, mas principalmente no nosso ambiente interno, porque só há possibilidade de haver comunicação entre duas almas, se entre elas houver algum tipo de ressonância. Então, é por isso que a gente tem um carinho, um respeito grande por Pedro Baldi, devido a essa ressonância, esse carinho, e essa forma com que ele tem de conduzir o seu trabalho, e que encontrou em todos nós uma ressonância, uma forma de falar de Deus, de falar da sua lei, que vai ao encontro das nossas expectativas nessa encarnação. E vai de encontro a muitas outras pessoas, mas, no nosso caso, vai ao nosso encontro, nessa expectativa nossa de compreender um pouquinho melhor essa lei, de se aprofundar um pouquinho melhor nessa lei. E é o que ele disse logo no subtítulo do capítulo de hoje, né? Se a gente se revolta, a gente está condenado a uma autodestruição. Então, que a gente, nessa encarnação, sejamos obedientes, entremos em ressonância com essa verdadeira lei, que nunca vai estar fora de nós, mas vai estar sempre dentro de nós. Obrigado, Baldi, pela sua presença na nossa humanidade e obrigado pela sua presença no meio de todos nós. Sempre. Então, vamos lá, Gabriela. Vamos começar aí. Esse capítulo de hoje é um capítulo, assim, eu vou até me recorrer a outros livros, tal, porque ele é um capítulo que não deixa muita dúvida, sabe? Ele é bem, assim, claro, né? Não dá margem muito nem para você fazer algum comentário assim, a gente comenta tal, mas esse capítulo vocês vão ver que ele é bem direto ao ponto e é bem interessante. Mas eu vou pedir ajuda aqui no livro do Ramatiz, complementando algumas coisas que ele fala, para a gente poder ver que a obra dele é universalista, como ele sempre fala. É a melhor prova da gente ver isso, é buscando outros autores falando o que ele fala, né? E aí é uma prova dessa universalidade da obra dele, né? Mas vamos lá. A lição que a lei de Deus nos quer ensinar, infligindo-nos dor com a sua reação, é a do caminho certo e a da justa medida. Todos procuramos atingir a maior satisfação, e isto não é contrário à lei, pois que esta quer a nossa felicidade. O que está errado não é esse desejo em si, mas, devido à nossa ignorância, os meios escolhidos para realizá-lo. A lei não quer o nosso sofrimento, mas somos nós que o produzimos, violando a sua ordem. Qualquer que seja o nosso desejo e revolta, não podemos deixar de viver dentro dessa ordem. Mas o homem não quer levar em conta o fato positivo da presença dessa ordem. Prefere substituí-la pela desordem criada por uma lei do seu eu particular. Só sua ignorância pode acreditar nessa possibilidade. Mesmo a ciência positiva nos demonstra cada dia mais que vivemos cercados de leis por todos os lados. Deixa eu ler uma colocação aqui, quando ele fala que a lei não quer nosso sofrimento, no último capítulo do livro do Pedro Baldi, o primeiro, né? Que é a grande síntese, ele fala uma coisa aqui interessante. Ele diz assim, ó, não vos rebeleis,
mas aceitai todo o trabalho que vosso destino vos oferece. Este já é perfeito e contém todas as provas adequadas, mesmo se pequenas. Se é assim, não procureis alures grandiosos heroísmos. Os pequenos pesos que se suportam por muito tempo representam muitas vezes um esforço, uma paciência, uma utilidade maior. As provas implicam no trabalho lento de sua assimilação. A construção do espírito tem de ser executada em cada minúcia. A vida é toda vivida, momento a momento. A cada instante há um ato e um fato que se liga à eternidade. Lembrai-vos de que o destino não é malvado, mas sempre justo, mesmo se as provas são pesadas. Recordai-vos de que jamais se sofre em vão, pois a dor esculpe a alma. Bonita essa colocação, né? Recordai-vos que diz de que jamais se sofre em vão, pois a dor esculpe a alma. Vamos continuar, Gabriela. Num tal ambiente, é lógico que todos os movimentos errados não possam produzir senão efeitos errados. Pela sua natureza mesma, como podem movimentos errados atingir resultados certos? O trânsito de veículos e pedestres nas ruas não se poderia realizar sem regras. O que aconteceria se num relógio cada roda quisesse tornar-se independente das outras para movimentar-se por sua conta? E que música poderia executar uma orquestra se cada um dos seus componentes, em nome da liberdade, quisesse tocar a seu bel prazer? Apesar de ser evidente a necessidade de movimentar-se conforme uma disciplina, o homem julga possível, no terreno mais elevado, que é o da sua conduta, sobrepor a desordem à ordem da lei, sem prejuízo e até com vantagem. E tanto acredita nessa loucura que a considera como prova maior da sua sabedoria. Por isso, em nosso mundo, vemos realizar-se o que aconteceria numa rua onde carros e pedestres corressem uns contra os outros, ou num relógio feito de rodas que lutassem pela sua independência umas contra as outras, ou numa orquestra em que cada um tocasse o que quisesse. Assim se explica porque neste mundo se verificam os efeitos que vemos. O resultado de tanta sabedoria é caos e sofrimento. Lembrando que sabedoria está entre, né? Tá entre aspas aí, né? Vamos seguir aí. A lei que era nossa... Só uma coisinha. Lembrando que cada um pode fazer um comentário, tá? Fica à vontade aí também. Vamos lá. A lei quer a nossa felicidade, mas esta só existe para quem permanecer em sua ordem. Quem sai dessa ordem também sai também daquela felicidade. Por isso, é regra fundamental. Sem disciplina, não se pode atingir satisfação. Todos procuramos alegria, sempre maior alegria, o que é justo e concorda plenamente com a vontade da lei de Deus. Mas este contentamento não se atinge, como se julga, fartando-nos com qualquer das satisfações humanas comuns, mas aceitando-as só na justa medida. Eis o que a lei nos quer ensinar quando nos deixa recolher amarguras, seja no excesso como na carência. A toda nossa tentativa de exagerar para subverter a ordem, chega o golpe da lei que nos reconduz para dentro da ordem. Não é que a lei exerça vingança e nos puna. A lei está sempre firme. Somos nós que a movimentamos e com os nossos movimentos errados produzimos resultados dolorosos. Ela é como um instrumento musical. Um pianista que conhece o teclado pode extrair do seu piano música maravilhosa. Mas se o tocar, ao acaso, um inexperiente de música, não poderá alcançar senão irritantes dissonâncias. Isto é o que todo dia fazemos com a lei. Não é surpresa, então, se no mundo não encontramos senão desafinações e discordâncias dolorosas, e teremos de ouvi-la até aprendermos a tocar.
Pode seguir. Todo abuso fere e queima para nos ensinar a lição da ordem e desenvolver em nós o instinto do autocontrole e o sentido da justa medida. Vamos assim aprendendo, através de tantas experiências de uso e abuso, a viver na ordem, fazendo tudo de bom uso. Fazendo de tudo bom uso. Os instintos, como dissemos, representam desejos que nasceram e se fixaram pela necessidade de satisfazer exigências vitais e se justificam enquanto permanecem dentro dos limites dessa função. Isso é o que se chama permanecer na ordem. Tudo na lei tem o seu devido lugar. Assim, é bom que gera boas consequências o fato de comer para sustentar o corpo, mas é mau e produz más consequências o fato de comer demais por gulodice. Também é bom descansar depois de ter trabalhado, mas é mau o ócio da preguiça. Assim também a liberalidade não pode tornar-se esbanjamento e dissipação, como o espírito de economia não deve chegar à avareza. Da mesma forma, a consciência de si mesmo não tem de transformar-se em orgulho, tanto quanto a vontade de ganhar com o trabalho, o necessário para viver. Não deve tornar-se sórdido apego ao dinheiro e imoderada cobiça de riquezas. Isso. Pode mais esse parágrafo aí para me comentar. Vamos lá. Os erros se podem cometer não somente no sentido da quantidade, mas também através da qualidade dos nossos atos. Pela lei do mínimo esforço, procuramos, para atingir os maiores resultados, trabalhar o menos possível, isto é, em vez de seguir o caminho direto, seguir o da astúcia, andar por travessuras e atalhos que são desvios fora do caminho certo do trabalho honesto, que é o único capaz de conferir-nos a base segura do merecimento. Gostamos de coisas bem feitas e que os outros as façam assim para nós. Mas julgamos ser hábeis quando, com um engano, sabemos levar vantagem sobre os outros, entregando-lhes produtos mal feitos. Falecem assim o crédito e a confiança, e a mentira embaraça cada vez mais a vida social. Quando eu li essa parte, eu lembrei de uma história. A gente está falando do erro, né? Ele fala do erro. E errar é acertar o alvo, né? E a lei sempre dá oportunidade a gente de, como ele diz logo na abertura, né? Se a gente desobedece a ela, isso se torna uma autopunição, né? Mas, e a revolta, a autodestruição. Mas, na verdade, ela dá a chance sempre da gente acertar o alvo, né? Numa nova oportunidade, aquela coisa toda. E aí a gente vai trabalhando o nosso destino, né? Aquela coisa que a lei de Deus nunca é rígida, a rigidez sempre é nossa, a lei de Deus nunca bota ninguém numa cadeira de roda, né? Aquele espírito que se coloca na cadeira de roda, né? Nunca vai dar, a lei de Deus nunca quer que a gente fique doente, mas a nossa alma que escolhe a doença. Então, ela é pedagógica, né? A gente, como ele disse aqui da pouco no parágrafo anterior, a gente aciona a lei, né? A gente aciona a lei. Lei é ação e reação, não tem como, né? Então, da forma com que eu aciono, não é? Depende da minha ação, aquela reação, muitas vezes vai vir aquilo que a gente chama de sofrimento. Eu lembrei de uma história que eu sempre conto nos cursos, que é de um homem que ele representa o destino, e ele disse para a mãe de um menino assim: cadê o seu filho? Aí ela disse assim: meu filho foi catar lenha. Ah, mas ele vai ser mordido por uma cobra venenosa e vai morrer. Aí a mãe falou assim: não, meu filho cata lenha todo dia, meu filho é inteligente, é esperto. Mas eu estou lhe dizendo que ele vai ser mordido por uma cobra e vai morrer. Aí, logo veio o menino de longe, né? Ela avistou o garoto de longe, e aí disse para o homem: olha lá, meu filho, eu não disse para o senhor que ele é muito esperto? Ele não morreu. A cobra não picou ele. Aí ele disse, aí o garoto chegou. Aí, quando o garoto chegou, botou aquele feixe de lenha pesado no chão,
Aí saiu uma cobra venenosa de dentro do feixe de lenha. Aí o homem chegou para a mãe e falou assim, eu não falei para a senhora que ele ia ser picado por uma cobra venenosa? Aí ela disse assim, ué, a cobra está aí, mas ele não foi picado pela cobra, ele está vivo. Você falou que ele ia morrer. Aí o homem disse assim para a criança, menino, conte aí o que aconteceu enquanto você catava lenha. Eu estava catando lenha, fiquei com fome, sentei numa pedra e comecei a comer o pão que a minha mãe me deu. E aí apareceu um velhinho que estava com fome. Aí eu dividi o meu pão com ele. Aí o homem disse assim para a mãe, estava escrito, o seu filho ia morrer hoje, picado por uma cobra venenosa, mas eu não tenho culpa se a lei de Deus foi subornada por um pedaço de pão. Isso que a gente vê, que a lei não é rígida. A lei não é rígida e nunca vai ser. A rigidez sempre é do ser humano. Ele sempre, como ele disse aqui, Pedro Baldi fala, ele vai criar leis para se beneficiar, né? Ele vai fazer N coisas, não é isso? Ele vai se julgar um sábio, usando de uma sabedoria, como eu chamo a atenção entre aspas, né? Mas no final de tudo, o que prevalece é a lei. Mas a gente, como eu sempre falo, é muito imediatista, né? A gente ainda está preso àquela lei, ele vai falar até ali, né? A lei mosaica dente por dente, olho por olho, não é? Então, a pessoa bateu e a gente fala assim, ué, ele não levou, não é? Ou seja, o cara roubou e continua levando a vida dele, certo? Aí a gente queria que não. Ué, ele roubou? Tem que pagar então. Alguém tem que roubar ele, tem que fazer alguma coisa. Enfim, a gente quer aplicar a lei, né? A gente quer a justiça. Não, a gente quer se vingar, é diferente, né? Então, é isso que a gente tem que tomar cuidado, né? Eu vejo observando que as pessoas querem que a lei puna na hora, mas a lei não pune. A lei não pune, ela não castiga, ela só reage a cada um segundo as suas obras. Ela vai dar àquela pessoa, não é? O que ela deu para a lei. Não é isso? Então, não tem como a lei de Deus punir, privilegiar, castigar, né? Ela disse aqui, não, a lei é ação e reação com a mesma intensidade, direção contrária. Então, não tem outra coisa, né? Você vê que o livro todo ele tem que explicar isso, né? O livro todo ele tem que explicar para a gente, didaticamente, essa reação dessa lei. E aqui ele vai falar que quem não obedece, não é um candidato à autodestruição, quer dizer, vai chegar no fundo do poço, não tem como. Não é isso? Mas vamos lá, Gabriel. A honestidade da lei exige que quem esteja na posse de uma posição social cumpra a função que aquela posição implica e representa. Assim, os governos deveriam preencher a função que justifica o seu poder, que é a de dirigir, defender e ajudar os povos. Mas, infelizmente, quanto mais o homem é primitivo, tanto mais concebe o poder egoisticamente, isto é, não como uma função para o bem coletivo, mas só como um meio para satisfazer sua ambição e seu desejo de glória e riqueza. Se não existisse essa vantagem pessoal imediata, não se implicaria tanta luta e dissipação de recursos para a conquista do poder. Pode, porém, acontecer que os povos se apercebam desse jogo dos seus governantes. Estouram, então, as revoluções com que se ajustam as contas e, como aconteceu na Revolução Francesa, se faz a liquidação das classes dirigentes. Esses movimentos representam uma desordem que não poderia nascer se não fosse gerada por outra desordem, originada, em geral, do abuso dos dirigentes. Isso faz crer que, na Terra, a justiça da lei não se possa realizar senão por uma contínua correção de abusos, o que parece ser, afinal, a tendência predominante no instinto do homem. O Ramatiz fala que os espíritos que chegam mais miseráveis do outro lado da vida são dois tipos de espírito. O outro não vou nem comentar. Vou falar aqui o que ele está falando aqui.
os espíritos que chegam mais miseráveis do outro lado da vida são os políticos. Olha que coisa. Aí pergunta assim, mas por que, Ramatiz? É porque eles prometem, muitas promessas, né? E não cumprem nada do que prometeu. E quando entram, só pensam em si mesmo, né? E se enriquecer, aquela coisa toda. Então, Ramatiz fala que eles chegam, os mais miseráveis do outro lado da vida são os políticos. A condição que chega, né? Tal é o que, assim, o que eles fizeram na Terra, né? E aí, quando desencarna, a condição deles é, assim, uma das piores possíveis. Então, aqui está dizendo, né? Ele vai entrar aqui agora nessa questão dos governantes. Vamos ler um pouquinho, Gabriel. Poder-se-ia, então, perguntar, se esta é a realidade atrás das aparências, que jogo estranho está escondido por trás dos métodos eletivos e qual a significação do direito de voto para povos que não sabem usá-lo? Neste caso, na prática, o voto não é um direito, porque não pode ter direitos quem não sabe o que faz, mas é uma escola para aprender a usar esse direito, escola dolorosa, porque, conforme a lei, os erros não podem ser corrigidos senão através da dura experiência dos próprios sofrimentos. Em todos os campos, o homem rebelde tem de sofrer para aprender. Nesse caso, os povos têm de sofrer tirania e exploração até aprenderem a eleger seus dirigentes. E os governantes têm de sofrer revoltas até que aprendam a governar com honestidade. Cada um recebe as consequências dos seus atos conforme seu merecimento. Assim, os governantes têm os povos que merecem e os povos têm os governantes que merecem. A vida não pode basear-se em valores fictícios, mas exige valores reais. Quem não vale nada e não faz nada, não recebe nada, até aprender a valer e fazer alguma coisa com valor. Essa é a justiça da lei de Deus. Isso. Esse parágrafo é muito bom, né? Quando eu fiquei interessada quando ele fez essa colocação aqui, achei interessante. O voto não é um direito, porque não pode ter direito quem não sabe o que faz, mas é uma escola para aprender a usar esse direito. Né? Escola dolorosa, porque, conforme a lei, os erros não podem ser corrigidos senão através de dura experiência dos próprios sofrimentos. Mas aí, como eu disse na abertura, eu vou ler uns trechinhos desse livro aqui. Ó. Olha, A Vida no Planeta Marte, é de Ramatiz. E eu sempre comento muito aqui, como a gente fala da obra de Ubaldi universalista, a gente vai ver aqui que o Ramatiz usa o mesmo termo de Ubaldi aqui. A gente vai ver aqui dessa questão que cada governante tem um povo que merece, cada povo tem um governante que merece, né? Vocês vão ver que Ramatiz usa essa frase de Pedro Ubaldi. Então, eu vou ler aqui esse livro, A Vida no Planeta Marte, a gente lembrando que Ramatiz é exilado de Marte, né? Ramatiz ele veio de Marte. Santos Dumont, Walt Disney, esses grandes seres vieram de Marte. Marte mais evoluído que a Terra, né? Um pouco mais afastado do Sol. Quanto mais afastado do planeta, mais evoluído ele é. A vida em Marte é intraterrena, não é na superfície de Marte. Por isso que ninguém encontra a vida em Marte. A vida de Marte está lá no oco dele, bem escondidinho. Né? Então, o que acontece? Aí, esse livro aqui, A Vida no Planeta Marte, ele vai falando tudo como é Marte. A família, o casamento, a infância, a religião, a medicina, a alimentação, as flores, o trabalho, a indústria, tudo como é Marte. Aí eu peguei aqui o capítulo que eu já tinha lido, que eu gostei muito, foi quando ele fala do governo de Marte. E por que é importante isso aqui para a gente? Porque nós estamos 1000 anos, 1000 anos moralmente e 500 anos tecnicamente atrás de Marte. Então, isso aqui já dá para a gente ter uma ideia como vai ser a Terra mais ou menos daqui a esses 1000, 2000 anos. Né? Para a gente poder ter uma ideia aí como que será a Terra até o final da Era de Aquários, em termos de governo. Olha o que ele fala aqui. Ó. Olha só, o governo marciano, em vez de poder máximo,
graças à sua consciência espiritual desenvolvida, prefere a condição de entidade obediente à necessidade coletiva. Não desconhece a sua missão de imensa responsabilidade perante Deus, a quem terá de prestar conta dos seus atos e poderes outorgados. Acima de quaisquer interesses pessoais, humanos ou de parentela, prepondera sempre o objetivo moral, condicionado só ao que é nobre e divino. Olha que coisa bonita, né? Aí ele continua aqui. O Hercílio até pergunta, não é uma espécie de socialismo? O Hercílio que fazia as perguntas para ele. Aí ele diz, olha só, o cidadão marciano, primeiramente, tratou de ajustar a sua conduta, fortificar a sua vontade, o seu caráter, para depois ter direito a um governo à sua altura. O provérbio de que o povo tem o governo que merece define bem o estado moral da vossa humanidade. Muitas vezes, os terrícolas exigem um governo perfeito, dentro de um ambiente que pratica ou consente relações ilícitas de ordem comercial, política ou social. Não é raro que em festividades onde se juntam criaturas para o bacanal dos sentidos, critique-se a imoralidade pública. Olha que interessante que ele compara, que o negociante desonesto acusa a administração pública no momento em que ele furta no peso, que o industrial verbera as autoridades enquanto ele sonega o fisco, trai contratos verbais e enriquece a custa de negócios escusos. No entanto, o governo é produto do pensamento e dos ideais coletivos, os quais, sendo imorais e anti-evangélicos, criam também um conjunto governamental imoral e anti-evangélico, pois tais governos são fruto da mesma árvore social. Ao povo, ao governo. É indiferente o rótulo que terdes aos vossos sistemas políticos, seja esse um rótulo fascista, comunista, totalitário, democrático, não vos livra das impurezas íntimas que existem no corpo social a ser dirigido. As nossas elucidações sobre o regime administrativo e direcional dos marcianos não se enquadram nas panaceias deformantes que ainda pululam no vosso mundo, imensamente distanciado da lei sadia do Evangelho. Aí ele coloca aqui também, na Terra, tem a absurda concepção de mudar o conjunto sem modificar o homem. Agora ele fala aqui, como se compõe o governo de Marte? Aí ele fala, é uma espécie de conselho governamental composto de 12 ministros, entre homens e mulheres. Não há conflitos, desacertos ou confusões utópicas, pela simples razão de que não existem interesses pessoais em jogo, e há uma profunda consciência espiritual do mando. Todos os esforços são conjugados em favor da coletividade. Qualquer ato que visasse o bem pessoal seria considerado doloroso acontecimento entre essa corte de espíritos sábios, criteriosos e apostólicos. Agora, olha que interessante a questão do dinheiro público em Marte. Entretanto, no vosso mundo, é comum a administração governativa construir palácios, estátuas ou monumentos, enquanto ainda faltam escolas, hospitais ou orfanatos. Chegam a transladar restos mortais de heróis ou servidores, fazendo despesas que agravam o orçamento, esquecido dos vivos que passam fome, nudez e enfermidade. Servis os mortos, cuja função está liquidada, e abandonais os vivos, cuja situação é grave e urgente. Os dirigentes de Marte consideram-se em severa missão perante a divindade
e a segurança do povo reside nesse compromisso consciente assumido para com o alto. Agora, a gente finalizar aqui, tem uma coisa interessante. Olha o que ele pergunta aqui, ó. Olha o que ele pergunta. Como poderias aquilatar na terra o porte desses conselheiros governativos de Marte? Lembrando-os daqueles que viveram sempre a favor do bem coletivo, embora em vários setores opostos, os quais poderão constituir um conselho, formando uma consciência exclusiva, pacífica e honesta. Aí, olha o que Ercílio perguntou. Ramatiz, dá um exemplo dos espíritos que viveram na Terra, que poderiam compor esse governo de Marte, ou poderão compor esse governo se a Terra fosse igual a Marte. Aí ele disse, vou falar alguns, Francisco de Assis, Gandhi, Platão, Marconi, João Rus, Padre Damião, Mozart. Olha aí. Olha só os nomes dos espíritos. Um Gandhi, um Platão, um Francisco, o que a gente quer mais? Então, os espíritos governantes de Marte é esse quilate, Francisco para lá. Então, quando a gente... Isso aqui é importante a gente saber. Eu gosto muito de ler esse livro de Marte. Por quê? Porque eu já começo a me projetar, né? Opa, daqui a 1000 anos, 1500 anos, né? A gente vai ter um Francisco. Não necessariamente o espírito dele, mas um espírito com a envergadura de Francisco, não é? Ordenando o planeta, e não o Brasil, nada, é o planeta, é Marte, não é os estados, né? Então, se alguém não tem esperança, pode começar a ter aí, porque, na verdade, só falta 1000 anos, 1500 anos, né? Pouquinha coisa. Mas a gente chega lá, né? Faz parte. É só um adendo aí, porque ele fala tanto da política, aí eu lembrei que é muito bom a gente comparar, né, Marte com a Terra, para a gente se projetar daqui a 1000, 1500 anos. Não é? Mas que coisa bonita, né? Olha, quando eu li isso aqui, eu falei, gente, Brasília um dia vai ser assim. Olha que coisa maravilhosa. Fernando, só uma dúvida. Eu já li esse livro há muitos anos, já não lembro. A vida no planeta Marte, ela é sutil ou ela é física? É sutil, né? Não, é física. É física? É intraterrena, é intramarte, né, no caso? Humana. E digo mais a você, a aparência deles é muito próxima à nossa, né? Eu não sei como é que as mulheres fariam em Marte, porque não tem shopping em Marte, né? De modo que Marte não adianta se andar na moda, não adianta, porque as roupas do marciano, dos homens e das mulheres, são as mesmas roupas. Você só sabe que se é um homem, se é uma mulher, pelo contorno do corpo. Porque, sem chance alguma de você ter uma... eu queria esse brinco, eu queria essa camisa. Não tem isso, não. É uma roupa única, né, para todos eles. Então, você pode ficar tranquilo que é humano. E diz ainda que a aparência é muito próxima a nós. Não é esse ETs que aparece aí, o pessoal fica aí viajando aí, né? Essas histórias de ET, aquelas aparências, não tem nada a ver. Marciano é muito próximo a gente. Até porque a evolução deles, tecnicamente, é 500 anos, João, e moralmente 1000 anos. Então, não tem porquê ser uma coisa assim tão... né? É verdade, 500 anos é muito pouco em termos de evolução, né? Exatamente. Né? Tá certo? Mas vamos lá. Estamos vendo como os princípios da lei repercutem em todos os aspectos da vida. A exatidão da sua justiça se expressa pela lei de Talião, porque a reação corretiva corresponde exatamente à natureza e proporções da culpa. Por isso, foi possível interpretar o fenômeno dessa reação como vingança de Deus, em semelhança à lei de Talião.
Conhecemos agora a técnica da lei para corrigir o erro e, sem imposição, obter obediência. O resultado, apesar da criatura ficar livre, é obedecer. Isto porque sair da lei constitui o maior erro, o que equivale ao maior sofrimento. Assim, tudo que está dentro da lei é bom, belo, agradável, enquanto o que está fora é mau, feio e doloroso. A maravilha dessa técnica está no fato de, em última análise, não ser possível rebelar-se contra a lei, porque fora dela não há vida nem satisfação. Os rebeldes que querem desobedecer à lei distanciam-se eles próprios do paraíso e lançam-se no inferno. Querendo emborcar a lei, emborcam-se a si mesmos, condenando-se a viver de borco. Num mundo contravertido e emborcado, quer dizer, ao invés de felicidade, o sofrimento, em lugar da vida, a morte. Assim, a desobediência é suicídio, é autocondenação e a autopunição, que o rebelde executa com suas próprias mãos contra si mesmo. Isso. Na verdade, a gente vê que é o auto-boicote, né? A gente até vê que as doenças autoimunes têm muito essa coisa do auto-boicote, né? O que é uma doença autoimune? A gente está marcando um gol contra, né? Nós estamos jogando contra a gente mesmo. Não é isso? Então, quando a gente se rebela com a lei, a gente não está levando prejuízo a ninguém. É isso que é difícil as pessoas entenderem, né? Essa compreensão é muito difícil, não é? O Pedro Baldi ele é muito feliz quando ele fez uma colocação no livro, que ele comenta assim: muito cuidado se você ganhou. Cuidado se você ganhou, porque alguém pode ter perdido, não é? E aí, isso não é o correto, né? Então, você vê que, desde o início, as nossas crianças, né? Tudo é competição. Tudo é competição. Nós estamos agora em plena Copa do Mundo. Competição, né? Então, daqui a pouco, é a competição do prédio que está mais bonito e enfeitado. É a competição, a rua mais enfeitada do Natal. Quer dizer, tudo gera em torno disso, né? Tudo gera em sempre alguém ganhar e alguém perder. Alguém ganhar e alguém perder. Não é? Nunca o ganho é coletivo e a perda é coletiva. Não é isso? Então, se uma pessoa está desorientada, não é? A gente vê isso com a pessoa da família, né? Se tem alguém da família desorientado, alguém da família muito mexido, alguém da família, aquilo mexe com a família toda, não é verdade? Mas é porque família é aquilo que está dentro de casa. No dia que a gente dilatar esse conceito de família, então a gente vai ver, quando assistir alguma coisa, que alguém não está bem, aconteceu alguma coisa com a pessoa, né? Ela tentou um suicídio, alguma coisa assim, né? Não é isso? Aí a gente vai ver que nada está bem, não é? A gente não pode ficar bem com uma coisa dessa, não é verdade? Então, essa coisa da família se expande cada vez mais, né? Então, a gente está gateando, não é? Estamos gateando, mas a gente chega lá. Isso é o processo, né? É a obediência, como Pedro Baldi fala, né? Se a gente obedece à lei, não tem dor, não tem sofrimento. Ela vem com a desobediência, né? A Leila quer perguntar? Fernando, Oi. queria só fazer uma colocação. Boa É mais tarde. ou menos como uma célula cancerosa no organismo, não é? Que começa a se multiplicar, ela não cumpre a sua função com relação às outras células, não é? E ela começa a se multiplicar loucamente, como se estivesse se rebelando, e, no fim, ela morre, porque, quando o organismo morre, ela própria sucumbe, não é? Então, não tem saída, né? Ou ganhamos todos juntos, compartilhando o bem, ou então perde todo mundo, né? Não tem saída, é amor incondicional, não é? Eu Eu acho que ouvi essa colocação.
Eu ouvi essa colocação de um ambientalista, né? Falando que tudo que vai contra e que fere o planeta é como se fosse uma célula cancerosa no próprio organismo, né? Ou você trabalha para o bem de todos, compartilhando o ganho com todos, ninguém ganha, nem você, porque vai sucumbir junto, né? A única questão que, às vezes, as pessoas comentam, a gente tem que se tomar muito carinho, que as pessoas falam assim, pessoas comentam assim, mas se continuar como está, né, não vai nem sobrar humanidade para contar história. Só que aí as pessoas... a humanidade vai se extinguir, né? Quer dizer, aí a gente dá muito poder ao ser humano, né? E isso não vai acontecer. Não vai existir o fim da Terra, não vai existir o fim da condição nossa de humano, da humanidade da Terra. Isso não vai acontecer. Não é claro que essas pessoas não são obrigadas a ter, muitos desses ambientalistas não são obrigados a ter a visão reencarnacionista, né? Nossa, aquela coisa toda, tal, né? Mas a colocação deles nesse sentido do sentido da unidade, né? Essa visão eles têm e são muito felizes quando falam, né? Essa coisa da unidade, de sentir, fazer parte do todo, não é? E não uma coisa isolada. Quando a gente fala que a Terra é o corpo de um Cristo, né? A Terra é o corpo de um Cristo, é o corpo de um ser, né? Ele mantém vivo esse corpo, é ele que mantém vivo esse corpo, como se fosse... Ela tem vida, e se ela tem vida, não é? Como um corpo em vida, qualquer célula pode entrar em harmonia ou desarmonia. E aí o que acontece? Enquanto a Terra tem vida, essas harmonias e desarmonia podem acontecer. E aí todos vão ser afetados por isso, não é? Porque a coisa é integrada, né? Você está com o fígado muito aquecido, daqui a pouco você sente ali um problema na sua vista, né? Não tem como ver as coisas separadas, né? As coisas, como você colocou aí, é uma integração grande, né? É a teoria de Gaia, né? Que a Terra é um sistema vivo, inteligente e que se autoequilibra, não é? Isso. Cada um usa uma linguagem, né? A gente fala de um Cristo, de uma consciência, no fim de tudo está todo mundo falando a mesma coisa, né? E usando uma didática diferente, né? De acordo com a sua área, né? No fundo, a ciência hoje, de quem faz ciência de verdade, está aberto a conhecer, né? E tem a mente mais aberta, a ciência hoje está chegando à mesma conclusão do que a espiritualidade, né? A ciência hoje está começando a descobrir a espiritualidade, não é? Está aí a maior prova, os grandes encontros, ciência e espiritualidade, né? Esse sistema está cada vez maior. É verdade. Isso aí. E a gente está podendo falar cada vez mais desses assuntos no meio científico, né? No meio acadêmico. Eu acho isso um avanço. Claro. Eu acho que já foi bem pior, né? Com certeza. Isso é uma coisa muito, muito, muito... Mas vamos lá. Gabriela, quando alguém quiser, pode ficar à vontade. Os rebeldes quereriam libertar-se desse jugo da lei, porque em sua ignorância julgam e acreditam que seja isso possível. Mas a lei é a substância da nossa vida, porque nós mesmos, em essência, somos Deus e, desse modo, também sua lei. Portanto, se chegasse a haver uma verdadeira revolta e se ela alcançasse sucesso e vencesse a batalha contra a lei, isso seria destruir nossa própria vida. A lei está arquitetada de maneira que automaticamente a revolta, movimentada pelo rebelde por si própria, constitui a força que o eleva à sua destruição. Se desta maneira rebelar-se quer dizer destruir-se a si mesmo,
mais cedo ou mais tarde há de se acabar com a revolta, se não se quer ser destruído. Disso não se pode tugir. Será que é tugir mesmo ou é fugir? A lei é o pensamento e a vontade de Deus, e se fosse possível destruí-la com a revolta, seria possível também destruir Deus, o que é o mais inaceitável dos absurdos. Então, o que faz a lei? Liberta-se da doença da revolta, liquidando-a e eliminando-a do seu sistema e anulando os rebeldes. Este seria o verdadeiro inferno eterno, a absoluta negação da vida do nada. Mas quem, por mais ignorante ou maldoso que seja, pode querer isto? Concluindo, quem se rebela vai contra a sua própria vida e trabalha só para sua própria destruição. Assim, quem pode obstinar-se a perseverar definitivamente neste caminho? Quem desejar maiores explicações a respeito deste assunto, as encontrará no meu livro O Sistema, onde tudo foi cabalmente explicado. Agora podemos constatar como essas nossas conclusões práticas a respeito da conduta humana ficam relacionadas com o funcionamento do todo e justificadas também em função dos mais altos princípios do absoluto. Tem uma coisa aqui que ele colocou na parte assim de trás, eu digo a parte de trás porque eu virei o livro aqui, mas esse parágrafo aí, a lei é a substância da nossa vida, porque nós mesmos, em essência, somos deuses, somos Deus, e desse modo também sua lei, né? Então, eu fico pensando assim, ir contra a lei, né, aquilo que a gente estava conversando, ser adversário dessa lei, se eu sou Deus, né? Isso que ele está falando há pouco da unidade, né? Se eu sou Deus, se essa lei sou eu, essa lei é a parte de mim, eu sou uma parte desse todo. Repare só, como é que essa autodestruição, quando eu luto contra essa lei, eu estou lutando contra mim mesmo. Aí que ele fala da autodestruição, no final do capítulo, né? Ele comenta no finalzinho aí, um pouquinho acima, né? Ele trabalha só para a sua própria destruição. Quem se rebela vai contra a sua própria vida e trabalha só para a sua própria destruição. É isso que, né? Tem que entender bem isso. Porque eu estou lutando contra quem? Contra mim mesmo. Não é? Porque a lei de Deus está dentro de nós. Nós somos deuses. Né? Esse princípio é muito importante a gente ter, por isso que ele coloca isso. Né? Não tem como eu lutar contra mim mesmo. Ou seja, se eu estou lutando contra mim mesmo, só vai ter um perdedor. Sou eu mesmo. Né? Ou seja, se eu estou lutando contra alguém, esse alguém pode perder. Mas se esse alguém sou eu estou perdendo. E você para e observa a todo momento as práticas, né? As práticas, por exemplo, o Tai Chi Chuan. Você vê que o Tai Chi Chuan, você está ali, o Tai Chi é uma luta, né? O Tai Chi é uma luta. Alguns professores frisam mais isso, outros frisam um pouco menos, mas o Tai Chi é uma luta. Mas a todo momento, quando você faz uma coreografia, faz um Tai Chi, você tem que imaginar um adversário na sua frente. Para você conseguir fazer os movimentos Tai Chi, entender os movimentos, você tem que entender como ataque e defesa. Você ataca e você se defende. Ora você ataca, ora você se defende. Então, na verdade, olha que interessante. Aí tem gente que diz assim, mas quem é o seu adversário? Aí tem professor que treina a pessoa a fazer Tai Chi como uma arte de defesa pessoal, né? De assalto, na rua, não, eu faço Tai Chi porque dá reflexo de um assalto, não sei o que lá, né? E tem aquele que faz, não, eu faço com harmonia interior, né? Uma coisa mais interna, eu vejo Tai Chi com uma meditação, tal. Por quê? Porque, na verdade, aquele adversário somos nós mesmos, né? Não é isso?
nós somos os nossos maiores adversários. Então, quem é que está ali? Quem é que está diante de mim? Não é o meu inimigo. Assim é o Tai Chi. E quem é o meu inimigo? O meu passado. Não é? Sou eu mesmo. Então, na verdade, eu estou lutando contra mim mesmo. A nossa reforma íntima é exatamente isso, né? Se eu for reformar, é porque eu quero melhorar aquilo ali. Por isso que eu vou fazer uma reforma. Então, quando a gente fala uma reforma íntima, eu quero melhorar o meu íntimo, a minha vida, o meu dia a dia, né? Então, quer dizer, o Tai Chi, essa coisa do inimigo é isso. Somos nós mesmos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Por isso que Pedro Baldi sempre comenta muito, né? Cuidado. Cuidado que você... Francisco de Assis fala muito isso, né? Vamos lutar contra os nossos inimigos, mas não vamos esquecer que os nossos inimigos moram dentro de nós. Né? Então, quer dizer, é isso que nós estamos colocando, quer dizer, é isso que Pedro Baldi coloca muito aqui, né? A gente não pode se rebelar, porque essa lei está dentro de nós. E se eu me rebelar, não adianta. Imagine só, eu brigar com a minha própria família, eu estou brigando comigo mesmo, não tem, né? A questão é a pessoa entender isso. Por isso que a gente comenta assim, Ramatiz é muito feliz quando ele fala assim, só há uma forma de se libertar, é pelo conhecimento. Sem conhecimento, ninguém se liberta. Ou seja, a coisa passa pelo racional. Né? E aí o que acontece? Quando a gente fala assim, quem se rebela vai contra a sua própria vida e trabalha só para a sua própria destruição. Tá, mas vamos estudar, vamos entender, vamos compreender esse mecanismo da lei de Deus, de quem somos nós, quem é o planeta, o que é isso. Eu tenho que conhecer, porque se eu não conhecer, a gente não se liberta. Não se liberta, não há como. Por isso que Jesus fala, eu ontem falei o coração, hoje eu vou falar para a inteligência. Né? Ou seja, o evangelho lá, coração, hoje é para a inteligência, hoje eu vou te explicar. Hoje eu tenho que te explicar tudo o que eu falei há 2000 anos. E a gente pega tudo que ele falou e consegue hoje ter um outro entendimento, que aquele momento foi o coração que ouviu. Agora é a razão. Agora a gente tem uma base para afirmar que aquilo ali está correto, que ali tem verdade no que Jesus falou. Não é só o sentir a verdade, né? A gente hoje consegue provar essa verdade, vivendo ela a cada dia. Isso é que é o importante, né? Mas vamos lá, Gabriel. Quem se rebela é o ser involuído que, pela sua ignorância, mas julgando saber, caminha contra a sua própria vida. Quanto mais o ser é involuído, tanto mais está apegado à vida do seu plano inferior, mais cheia de sofrimentos e maior é a sua rebeldia. Então, quanto mais o ser é rebelde, tanto mais está sujeito ao sofrimento, que representa a correção dos seus erros. Quanto mais o ser entra no caminho que o leva para fora da lei, tanto mais é impelido a voltar para ela. Quanto mais o ser é ignorante, cometendo por esse motivo erros, tanto mais ele tem de experimentar suas dolorosas consequências para aprender a não cometê-los mais. Eis a mecânica maravilhosa por meio da qual o erro tem de autocorrigir-se e os rebeldes têm de se tornar-se obedientes à lei. Vamos lá. É para continuar? Pode continuar. Chega-se assim a essa conclusão. Ninguém está tão amarrado pela obediência à lei quanto o rebelde. O que o acorrenta a essa obediência, apesar do seu desejo de revolta, é o seu próprio apego à vida, porque voltando à vida, ele tem de mergulhar na lei, pois ela é vida e fora dela não há senão morte, e isso ninguém quer. Assim, quanto mais o ser é involuído, tanto mais tem de sofrer, experimentar, aprender e, com isso, evoluir. Na justiça de Deus, libertar-se de tudo isso não pode ser senão a merecida recompensa do esforço feito para subir. Assim, quanto mais o ser é indisciplinado e por isso quer a desordem, tanto mais
ele será impelido à disciplina e confinado na ordem. Assim, a revolta e por isso insuportável e inaceitável, porque quanto mais o ser se rebela, tanto mais se aperta a revolta do seu pescoço o nó corredio do sofrimento. Quanto mais o ser se faz surdo para não ouvir a lição, tanto mais esta se toma enérgica. Na lei, o que é ordem e harmonia, tudo, inclusive a sua reação, é proporcionado e equilibrado. Acontece assim automaticamente. Quanto mais o ser é ignorante e rebelde, maiores são os seus erros, e por isso maior a reação que eles excitam. Quanto mais o ser precisa ser corrigido, tanto mais poderosa é a correção encarregada de endireitá-lo. Por outro lado, quanto mais o ser é sábio e obediente, menores são os seus erros, assim como a reação que eles excitam, de modo que quanto menos o ser precisa ser corrigido, tanto mais leve a correção necessária para endireitá-lo. Como vemos, trata-se de uma verdadeira escola em que os alunos recebem aulas a justo nível, proporcionadas à sua necessidade de aprender. Escola maravilhosa em que cada aprendiz automaticamente por si próprio tem de aprender a lição que lhe seja mais adaptada. Poderia Deus ter feito coisa melhor? Bem, quando ele fala lá assim, na justiça de Deus, libertar-se de tudo isso não pode ser senão a merecida recompensa do esforço feito para subir. E aí ele termina falando, né, em que essa escola maravilhosa, em que cada aprendiz automaticamente, por si próprio, tem de aprender a lição que lhe seja mais adaptada. A gente vê que essa coisa não tem como se não for uma lei do amor, né? A lei do amor é exatamente isso, né? Porque o amor ele não pode privilegiar ninguém, né? Muito menos punir, né? Então, como ele fala, se adaptar. A lei se adapta a cada um, né? A lei se adapta ao ignorante dela, a lei se adapta àquela que já o conhece, né? E quando ele fala dessa justiça, libertar de tudo isso, pode ser, senão a merecida recompensa do esforço feito para subir. Eu lembro de uma história que eu também sempre conto nos cursos, principalmente no curso que originou esse grupo, que é de Metafísica da Saúde, o porquê que a gente fica doente, né? E aí eu comento nesse curso sobre o vitiligo, e eu conto a história de um menino com vitiligo. E também no canal do YouTube, eu contei uma história do leproso de Rio Torto. É a cura divina, é o nome desse capítulo do livro do Miramês, né? Do Francisco de Assis e João Nunes Maia. A cura divina. E aí eu contei a história do leproso, né? Que também é uma história muito bonita, não vou contar aqui. Eu vou contar essa história que eu conto no curso do vitiligo. Quando um menino, aos 8 anos, foi diagnosticado com vitiligo, ele tinha uma mancha branca no cabelo dele, pretinho, né? Ele tinha uma mancha branca. E aí, a mãe dele sentou com ele, depois de ouvir vários médicos, diagnosticou, né? Todo mundo com vitiligo. Então, ele tem vitiligo. Aí a mãe dele chegou para ele e disse que ele ia conversar com ele, explicar para ele, mas que ele já tinha 8 anos, né? E que ela não ia voltar mais a falar com ele sobre aquele assunto nessa vida. Que ele já era um espírito velho, né? E que podia entender o que ela ia dizer para ele. E aí disse para ele assim: nós estávamos encarnados numa vida passada, aqui mesmo em Petrópolis. Nós dois éramos da nobreza e você lutou contra a causa abolicionista e eu fui a favor. Então, para mim, o negro, o escravo, não tinha que ser escravo. Abolição para ele, né?
mas você dizia, lutou para que ele continuasse escravo. Então, você traz o karma do preconceito. Isso ela dizendo para um filho dela de 8 anos. Você não gosta de pessoas de cor negras. Ah, é verdade, mamãe, eu não gosto. E aí ela disse, eu não volto a conversar mais com você sobre isso. Ou você muda, e o vitiligo pode sumir, ou pode ficar essa mancha na sua cabeça, ou desaparece, ou ela pode descer para o seu corpo, tomar o seu corpo todo. Agora, compete a você. Né? O que você vai fazer da sua vida a partir de agora. Muito bem. Aí entrou uma criança, olha como é que é a lei de Deus, olha a bondade da lei de Deus. Olha a lei de Deus se adaptando a uma criança, a uma situação. E aí entrou uma criança de cor negra na sala dele, cadeirante. E agora? Eu vou ser indiferente? Não. É melhor ser enxerido. E aí ele foi lá e adotou aquela criança. Mas será que ele estava adotando porque a mãe falou? Não compete a gente julgar, né? Vamos ver aí o que vai acontecer com essa criança. E aí ele era aquele cambono daquela criança. Criança ir ao banheiro, aquela criança tinha que lanchar, aula de educação física, ele só ia embora para casa quando a mãe do garoto chegava, tinha que correr, chegar na escola cedo para receber a criança da mão da mãe. Enfim, a mãe foi vendo todo o esforço dele em ajudar aquela criança, né? Fazer o limite daquela criança na cadeira não se tornar um tão limite e fazer a vida daquela criança ser uma vida prazerosa na escola. Muito bem. E é claro que, em um certo momento, né, eles não estudavam mais na mesma escola. Mas esse menino cresceu, se formou, e hoje ele tem uma mecha branca na cabeça. E aí entra aquilo que Jesus falou. Perdoados-lhes são os pecados, porque muito você amou. Não é? O que é pecar? Errar o alvo. E aonde esse menino errou o alvo? Tendo vitiligo, no preconceito. Ele mediu as pessoas pela cor em outra vida e, de novo, estava medindo as pessoas pela cor nessa vida aos 8 anos de idade. Só que ele, depois de uma conversa com a mãe, ele mudou. Ele mudou o seu passado. E aí, ele verdadeiramente amou uma criança, uma pessoa de cor negra. E aí, perdoados-lhes são os pecados. Mas qual é o pecado dele? Aonde ele errou o alvo? No preconceito. Então, perdoado-lhe é o preconceito de outras vidas, porque muito você amou uma criança de cor negra. Essa é a lei. Essa é a lei justa, não é? Justa, se adequando a cada realidade, né? E a gente fica feliz quando uma pessoa se torna capaz, como o Pedro Baldi fala, né? A oração não é para você pedir, é para você ouvir. Ouvir da lei, ouvir desse Deus que está dentro de você, qual é o seu caminho? O que você deve fazer? Não é pedir a sua essência, alguma coisa para a sua existência. Não, não é. Mas é ouvir da sua essência. O que é bom para a sua existência? Então, é uma coisa, assim, brilhante, né? A história, né? Esse fechamento que a lei de Deus dá. Então, não pode ter privilégios. Tudo é segundo merecimento. Então, esse menino não foi privilegiado. Não teve nenhum tipo de privilégio. Pelo contrário, foi fruto do seu esforço em mudar, em fazer diferente o que ele fez no passado.
Né? Vamos continuar, Gabriel. De tudo isso se segue outra maravilha: a correção dos erros e a retificação do caminho errado são automáticas, progressivas e absolutamente necessárias. Logo, qualquer movimento que o ser faça usando sua liberdade, seja para o bem ou para o mal, tudo o leva tanto pelo caminho da alegria quanto da dor, a sua salvação final. O ser pode livremente escolher um entre os dois caminhos, mas não pode impedir que a evolução se cumpra e seja atingido seu ponto final, a salvação. A sabedoria de Deus colocou no sistema da lei essa maravilhosa técnica da salvação. Técnica tanto mais valiosa porque é inviolável. Vimos que a liberdade do ser não é absoluta e que para os seus erros há fronteiras que não se podem ultrapassar. Essa é outra sábia providência de Deus para impedir que, na sua ignorância e revolta, o ser excite por parte da lei uma reação demasiadamente forte que ele não poderia suportar. Assim, os limites permitidos para a desobediência são proporcionados ao grau de evolução. Quanto mais o ser sobe e aprende, tanto mais reduzida se torna a amplitude do erro, até desaparecer. Com a evolução, o mal vai sendo progressivamente cercado, sitiado, sempre mais de perto, até não lhe sobrar mais espaço, acabando assim por ser eliminado. A gente viu no exemplo desse menino, né? Quanto mais ele subiu, quanto mais consciência ele teve, né? Tanto mais reduzida a amplitude do erro. É o que e com a evolução desse menino, o vitiligo dele foi sendo progressivamente cercado, sitiado, sempre mais de perto, até não lhe sobrar mais espaço dentro desse menino para o preconceito. Está vendo? É o que Pedro Baldi acabou de falar. E aí, acabando assim por ser eliminado. Pronto. O preconceito foi eliminado. Acabou. Ele não tem mais que se reconciliar com o passado dele. Ele se reconciliou com o passado dele. É simples assim. Não é de fácil execução, não é? Mas é de simples entendimento. A lei, a gente entende, mesmo que ainda não consiga praticá-la, né? Mas dá para entender. É uma ginástica intelectual, né? Mas viver já é uma ginástica do coração, né? Mas vamos lá, Gabi. As duas forças estão uma contra a outra. De um lado, a evolução que impulsiona o ser para a salvação. Do outro lado, a revolta do mal que o impele para a destruição. A tarefa da evolução é a de corroer o mal e consumi-lo até destruí-lo. Quem consegue penetrar no pensamento que construiu e dirige essa maravilhosa técnica, com a qual a lei guia o ser à sua necessária salvação em Deus, não pode deixar de ficar admirado perante uma tão deslumbrante sabedoria e tão assombrosa perfeição. Quem sabe resolver tantos problemas, atingindo suas mais altas finalidades, com meios tão simples, lógicos, automáticos, justos, e dos quais não se pode fugir. É empolgante observar e estudar o pensamento com que a lei governa o funcionamento orgânico do universo e a nossa própria vida. E para chegar a uma orientação certa e completa e indispensável à direção correta de nossa conduta, não há outro caminho senão de nos relacionarmos com esse pensamento que, tudo explicando, nos pode mostrar também a razão última pela qual temos de agir de um modo em vez de outro, afastando-nos dos caminhos do mal para percorrer os do bem. Isso. Eu ia comentar alguma coisa aqui, mas alguém quer falar alguma coisinha? Fica à vontade aí. Então, deixa eu fechar aqui. Deixa eu falar aqui. Eu gostei muito quando ele fala observar e estudar o pensamento com que a lei governa o universo
e a nossa própria vida. Observar e estudar o pensamento com que a lei governa o universo e a nossa própria vida. E a nossa própria vida. E para chegar, quer dizer, observar como é que ele governa, para chegar a uma orientação certa e completa de nos relacionarmos com esse pensamento, não é? E agir de modo para o nosso próprio bem. Então, a gente, quando propôs esse nosso grupo de meditação, que vai ser amanhã, a Gabriela que vai conduzir aí, né? Ela até nem gostaria que eu lembrasse disso aí, mas eu lembrei a ela de que amanhã é ela, né? A gente observa que... Aí eu volto lá, quando Pedro Baldi fala da oração, não é que na meditação a gente está orando, não é isso, mas a meditação nos leva a um estado, não é? de ressonância, né? A um contato muito íntimo no silêncio de nossa alma, né? E se a gente parar e pensar, não estou falando que a meditação é a oração, é que quando Pedro Baldi define a oração como esse momento que você cerra os seus ouvidos a qualquer barulho externo, ó, né? E no silêncio de sua alma, no mais profundo, no momento daquela oração, você pergunta: o que fazer? Eu estou fazendo o que é o correto? Como fazer o certo? Como conduzir nesse problema? Como fazer isso aqui? Qual é a sua vontade? Ou seja, ouvir desse Deus interior nosso, qual é a vontade dele para que essa matéria realize, né? Para que a gente realize na matéria. Não é pedir à nossa essência alguma coisa material, uma realização material. Não, não é isso, né? Mas é dizer para ela, perguntar a ela o que ela precisa que a gente realize. E não a gente pedir o que é bom para a gente, mas a gente pedir para quem mais sabe do que a gente precisa. É esse nosso divino, é esse Deus que está em nós, né? E aí a gente, quando propôs esse grupo, foi para isso, né? Para a gente complementar e conduzir isso que Pedro Baldi o tempo todo tenta nos mostrar. A lei está dentro de vós. Vós sois a lei. Vós sois deuses. Vós sois Deus. Né? O capítulo 2 frisou muito isso. A lei está dentro de vós. Então, a meditação é isso aí, né? A gente, naqueles 10, 15 minutinhos ali que cada um vai nos conduzir, a gente tentar entrar em contato com esse mais íntimo do nosso ser, no silêncio. O barulho a voz do silêncio, como se diz, né? Ouvir essa voz do silêncio, que nada mais é do que essa voz, né, desse Deus que somos nós. E Pedro Baldi, ele tem uma frase aqui, no último capítulo da Grande Síntese, essa frase, que eu já li um pouquinho aqui dela, um pedaço aqui, ele fala assim: o fruto se deixa devorar, para que a semente seja levada para longe. Olha que legal. O fruto se deixa devorar, para que a semente seja levada para longe. Então, na verdade, a gente observa que Gandhi deixou o mundo devorá-lo. Mandela deixou o mundo devorá-lo. Francisco deixou o mundo devorá-lo. João Evangelista deixou o mundo devorá-lo. João Rus, Joana d'Arc, Jordano Bruno, né? Mas o que é deixar desse devorar? Não é? É a gente aceitar, entender o destino,
entender o que cabe a gente, entender o que a vida reserva para a gente. Então, Joana d'Arc deixou o mundo devorá-la na fogueira, não é? Mas ela entendeu que ela tinha que passar por ali. Aquilo tinha que ser o caminho dela. Paulo de Tarso olhou para o homem que ia cumprir a lei e disse para ele, o homem que iria cortar sua cabeça, eu fiz a minha parte, agora você faz a sua. Não é? Então, quer dizer, que condição é essa que esses seres chegam, não é? De aceitar? Não é isso? É de aceitar. Mas, é claro, eles são frutos. Como é que essa semente Francisco, uma semente Joana d'Arc, uma semente Jesus, como é que ela vai ser levada para diante se ela não deixar o mundo devorar elas? Né? Só que nós passamos por algumas dificuldades, como nós estávamos falando, a gente, mas aí eu vou ter que silenciar? Sim, a gente vai ter que silenciar. Para aquela pessoa, ela vai estar nos devorando, não é? Mas aquele silêncio vai ser uma grande semente para a nossa vida e para a vida de muitos. Então, a gente tem que perceber que não é aquele que ganha, mas muitas vezes é que aos olhos do mundo quem perde é que ganha. Não é? A gente aprender a perder para ganhar. Perder a pose, perder o orgulho, perder a vaidade, a soberba, não é? Essa coisa do julgar o outro pela aparência, não é? Perder para ganhar. Precisamos disso aí. A perda é um ganho. Não é? A perda é substituir valores. A escolha que a gente tem que fazer na vida. E toda escolha tem renúncia. Não existe escolha sem renúncia. Então, o fruto ele fez uma escolha. Não é? Ele renunciou a ficar preso à árvore para ele ser devorado. E as sementes dele poder ganhar o mundo. A nossa vida não é diferente. A nossa vida não é diferente. Muitas vezes a família é um filho, é um marido, é um pai, é um vizinho, é o trabalho, não é? É a questão financeira, sentimental. Isso tudo nos deixa abalado, não é? Isso tudo mexe com a nossa estrutura, não é? Mas aí a gente tem que ouvir essa voz lá dentro de nós. Isso não é para te derrubar. Isso não é para você desistir. Pelo contrário, são essas grandes dificuldades que vai fazer a gente se desprender dessa árvore da vida, do passado, não é? E aí sim, a gente se permitir, que aparentemente parece que estamos sendo devorados pelo mundo, por quem está à nossa volta, não é? Mas aceita, compreende, porque amanhã nós vamos ver para que serviu essa semente, essa tranquilidade, essa serenidade, esse estado de aceitação de tudo que acontece na nossa vida, porque o mal, definitivamente, ele não existe. Então, que o Pai nos abençoe, que Pedro Baldi nos abençoe, que essas grandes consciências nos abençoem. Até a próxima, então.